O PSI-20 já tem 3 toques confirmados na linha descendente, o que a torna uma LTD. Agora vai ser necessário mais força para quebrar essa linha. O preço deixou gaps para fechar em cima. Mas apesar do RSI ter margem para cair mais, a divergência forte do preço com o oscilador pode já ter feito a sua correção, o que pode significar que poderá haver agora um ressalto. No gráfico de 4 horas tem uma divergência positiva forte com o preço e no gráfico horário tem uma divergência oculta positiva. O SP500, com todos os graves eventos macroeconômicos. O preço não tem feito nada de relevante para além de outro mínimo mais alto. A Golden Cross que quando foi ativada, existia ainda algum trabalho no que respeita à direção da média móvel de 200 dias. Neste momento o preço está a consolidar entre ambas as médias móveis. Na Altri, sexta-feira foi um dia de bastante volatilidade devido à saída dos resultados. O preço fez uma bullish engulfing no semanal e o MEC está prestes a dar sinal de compra. O BCP esteve toda a semana em consolidação, depois da correção do preço relativamente ao oscilador, como tinha abordado em vídeos anteriores. Neste momento essa correção pode já ter terminado. O cruzamento das médias móveis em baixa é importante ter em conta, apesar de ser muito prematuro tirar qualquer conclusão, dado que a média móvel de médio prazo ainda não mudou de direção. A assinalar uma possível LTA com bastantes toques, o que também não é bom presságio, pois demasiados toques acaba por a tornar mais fraca. A corticeira Amorim continua a insistir em não corrigir, o que também não é bom presságio, dado que o preço vai construindo uma divergência cada vez mais forte, com preços ainda mais altos e eventualmente a correção será igualmente maior. Os CTT parece ainda não ter terminado a correção, como tinha alertado em vídeos anteriores, devido àquela divergência que foi construindo. O RSI ainda tem margem para cair. A EDPR, depois dos resultados e o aumento de capital, fez aquele pico no preço que deixou gap para fechar, tal como a EDP. Depois disso, começou a consolidar e neste momento está a terminar de construir uma cunha descendente e a qualquer momento poderá explodir em alta. A EDP, tal como a EDPR, depois dos resultados e o aumento de capital, fez aquele pico no preço que deixou gap para fechar. Depois de o fechar, tem estado igualmente em consolidação. A Galp, depois de muito castigada, criou agora uma divergência média positiva entre preço e oscilador na faixa superior de uma zona de suporte. De assinalar que se ativar o duplo topo na quebra desta zona de suporte dos 9,70, 9,20, tem um target na zona dos 8,15. Na Greenvolt, o preço está neste momento com o RSI em sobrevenda extrema, mas todos sabemos que os extremos são sempre para ser quebrados, até ao dia. Deve estar para breve um relief bounce fortíssimo e eventualmente, talvez para fazer mínimos ainda mais baixos. Para então criar uma divergência forte positiva e assim desenhar um padrão exatamente igual ao que quando chegou aos 10, mas neste caso do lado contrário.
de assinalar que o preço entrou agora numa zona de suporte importante. A estreia da Ibersol no PSI 20 não trouxe qualquer novidade ao preço, o qual continua a batalhar a conquista da zona de resistência 6,80, 7,10. A JMT, depois de atingir praticamente o target do duplo fundo que alertei em vídeos anteriores, fez uma correção bastante forte no rescaldo dos resultados, que terá sido o pretexto depois de uma escalada sem parar até o RSI ficar em sobreaquecimento. O preço tem estado a negociar dentro de um canal desde finais de 2021 e neste momento reagiu em alta a uma zona de suporte, mas bateu na faixa inferior da zona de resistência dos 20,15, 20,50. Eu deixaria o estocástico entrar em sobrevenda para pensar voltar a entrar. A Mota em Gil não há muito a dizer. O preço mantém-se na zona de suporte, que em 2020, depois dos rumores dos chineses, quebrou com bastante facilidade e, como já tinha referido em vídeos anteriores, o preço médio no médio prazo subiu, existindo assim alguma resistência para negociar em preços mais baixos. Igualmente importante é esta zona ter sido uma zona de forte resistência em 2021 e 2022. Tem uma possível linha de tendência de alta na zona dos 1,30. A nós parece finalmente estar a corrigir o preço em relação ao oscilador, como tinha referido em vídeos anteriores. Esta era uma das cotadas que precisava de corrigir o oscilador para poder progredir o preço para altos mais altos, mas primeiro precisa de um baixo mais alto. Tal como já tinha referido, tem um duplo fundo com target na zona dos 6 euro, que apesar de já ativado na zona dos 4,10, não me parece que tenha força para prosseguir pelo que já tinha referido antes. A REN, depois de ter dito que a quebra em baixa do brutal triângulo descendente que já vem de novembro do ano passado pudesse ser um falso breakout, acabou por se confirmar e o preço está neste momento sentado no topo desse triângulo. A Semapa foi outra cotada que já tinha referido que tinha de corrigir o preço com o oscilador. Apesar do RSI ter mais espaço para cair, o oscilador parece já ter corrigido. Neste momento está em zona de suporte. A Sonai foi outra cotada referida a necessitar de corrigir. Tal como o BCP, esteve toda a semana em consolidação e pode já ter feito um mínimo mais alto. A Navigator, depois de atingir o target do duplo topo, que tinha referido anteriormente, fez um gap up e depois de o fechar, o preço não fez mais nada de relevante. Não existe mais nada a assinalar. Está em zona neutra. Comente e participe com suas opiniões. Subscreva para receber próximas atualizações deste e de outros instrumentos financeiros.